sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um programa do ProPaz Enem Digital. Essa aqui é uma realização da Seduc, ProPaz e a Cultura Rede de Comunicação. E hoje nós teremos duas aulas do professor Elmo Vidal, a primeira de Sociologia e a segunda de Filosofia. E para encerrar, o professor Bult de Geografia. Tenham todos uma ótima aula. Olá, queridos, futuros calouros de Belém, do Pará, do Brasil. Eu sou o professor Elmo Vidal e estaremos trabalhando hoje aqui em movimentos sociais. Movimentos sociais são temas recorrentes nas questões em geral da prova de humanas do Enem, e nós temos que identificar aqui que justamente os movimentos sociais vão se caracterizar aqui por, digamos, dinâmicas sociais ao longo do tempo, ao longo da história, e variam de acordo com cada local e cultura. Bem, vamos lá, a princípio aqui, trabalhar alguns conceitos de pensadores específicos, sociólogos, que já trabalharam e explicaram sobre essa questão de movimentos sociais. O movimento social é uma ação coletiva de grupo organizado em busca de mudanças sociais. É possível fazer movimentos sociais com poucos indivíduos? Podem começar com poucos indivíduos. Mas eu quero que vocês entendam que os movimentos sociais são grupos organizados que ao longo do tempo vão justamente qualificando dinâmicas de lutas para o quê? Para mudanças sociais. Haja vista que sempre quando ocorre um movimento social é porque existem setores da sociedade que estão insatisfeitos. Bem, são reproduções da sociedade organizada que lança a mão de instrumentos interventivos distintos de acordo com cada contexto histórico específico. Será que os movimentos sociais na Roma Antiga, as chamadas revoltas da plebe, são semelhantes aos movimentos sociais do Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil do século XX, ou outros movimentos sociais que ocorreram na Europa moderna? Bem, o que há, na verdade, de comum entre todos estes é que há uma insatisfação. Há, na verdade, uma ausência de direitos, ou uma desigualdade de direitos, uma desigualdade social, uma desigualdade de gênero. Desigualdade é aquilo que move os movimentos sociais. Thompson, um sociólogo da Universidade de Cambridge, ele vai colocar de uma forma resumida justamente isso. Trata-se de uma força social, coletiva e organizada. É possível fazer movimentos sociais através de forma não presencial? Se a gente for analisar pelo mundo moderno hoje, os mundos digitais, vários movimentos podem se organizar. Agora nós temos que entender que movimentos sociais, eles são diferentes de manifestações sociais, porque os movimentos sociais, eles têm uma dinâmica particularmente, não vou dizer presente, mas eu vou dizer uma dinâmica onde a participação é maior, efetiva e recorrente. Boaventura Santos, sociólogo e economista português, vai colocar o seguinte: os movimentos sociais representam um setor significativo da população que desenvolve e define interesses incompatíveis com a ordem social e política existente e que os persegue por vias não institucionalizadas. Ou seja, aquilo que se organiza através de movimentos sociais pode, na verdade, o quê? Gerar conflitos e embates políticos ou outros tipos de embates, como um exemplo bem claro disso. Se a gente for analisar aqui os movimentos sem terra, o movimento social sem terra, ou do sem teto, já tiveram vários embates, não apenas políticos, mas também embates, né, diretos pela luta. O que vamos dizer aqui é o que aconteceu já, né, na história recente do Pará, a questão de Eldorado dos Carajás. Bem, se nós formos organizar aqui movimentos sociais, eles podem também, na Europa, em qualquer outro lugar, ir para justamente o embate político contra os setores do Estado, como a polícia, né, a própria justiça, correto? E nós vamos analisar também aqui o seguinte: quando nós falamos aqui em movimentos sociais, podem ser definidos como atos embativos dos agentes da sociedade que lutam contra práticas sociais incoerentes com a ordem social. É interessante, na verdade, que os movimentos sociais, eles lutam contra o status quo. O que é isso? O Estado, a política, como ela é. Bem, como ela é e como ela se apresenta, pode ser, na verdade, uma forma de manter o poder de uma determinada elite. Vejam só o seguinte: quando nós analisamos na Grécia Antiga, Atenas, durante décadas,
houve uma organização social que justamente lutava para que setores da sociedade tivessem os mesmos direitos que um pequeno setor da sociedade ateniense, os aristocratas, que naquele momento, na verdade, era um pequeno grupo que mandava de dentro, portanto, uma oligarquia. Se nós formos analisar, os setores dos comerciantes ricos, homens livres, mas sem direitos, vai iniciar todo um processo que, por décadas, vai lutar por direitos de igualdade, para ter os mesmos direitos que naquele momento histórico para eles, estavam completamente destruídos esses direitos, e movimentaram as classes mais baixas e a sua própria classe na manutenção aqui de uma ideia de luta social. Isso desembocou no quê? Desembocou na democracia. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? Movimentos sociais, eles geralmente são movimentos onde, na sua maioria, são organizados por minorias. Minorias não de forma absoluta, em nomes absolutos, mas minorias, que eu quero dizer, colocar para vocês, são os setores menos representados. Negros, índios, mulheres, homossexuais, certo? E outras entidades. Digamos o seguinte, vamos analisar os movimentos, né, de liberdade civil que aconteceram nos Estados Unidos na década de 50 e 60, que vão justamente o quê? Empolgar os negros em diversas formas de luta para uma dinâmica de quê? De direitos sociais, de direito à cidadania, portanto, direito de terem direitos. Correto? A existência de um movimento social requer uma organização muito bem desenvolvida, o que demanda a mobilização de recursos e pessoas muito engajadas. Aí nós vamos analisar a diferença entre movimentos sociais e manifestação social ou sociais. Digamos um exemplo. Digamos que uma criança ou uma idosa seja atropelada em determinada via, né, avenida de uma grande cidade. Vamos supor que seja recorrente esse tipo de acidente. Então a sociedade, a vizinhança se mobiliza, fecha a rua, ateia fogo em pneus. E nesse momento aí nós estamos já verificando uma manifestação social. Os movimentos sociais já são movimentos mais engajados, recorrentes, mais dinâmicos, não são exíguos, não são curtos, como são as manifestações sociais. Professor, manifestações sociais podem gerar conflitos sociais? Podem. Citei há pouco aqui exemplos para vocês. Mas nem todos os movimentos sociais vão realmente desembocar em conflitos sociais. O movimento feminista é um movimento social. Esse movimento social ele é feito de diversas, né, convergências. Existem movimentos feministas que vão justamente lutar por uma igualdade, né, das mulheres em relação aos homens, que é o mais comum, e outros, na verdade, vão se colocar de uma forma até mais radical ao ponto de vista de outras pessoas. Certo? Então, o que é que nós vamos analisar aqui? Você não pode dizer que o movimento social, apenas uma determinada parcela do movimento social feminista, representa o movimento feminista como um todo. Há mulheres que dizem, eu não sou feminista, mas eu quero colocar uma observação importante. A partir do momento em que a mulher luta pelos seus direitos, direito à igualdade, certo? Direito de se manifestar, seu empoderamento, ela está tendo uma atitude feminista. Eu queria que vocês ainda identificassem isso, que as mulheres que, na verdade, lutam por uma luta de igualdade, elas lutam pelo conjunto da sociedade, para que essa sociedade tenha direitos. Reverbera no direito de luta das mulheres a luta dos homossexuais. Há quem diga, pelas questões ideológicas, religiosas, que os homossexuais não deveriam ter direitos. Mas a partir do momento em que, certo, heterossexuais, homossexuais pagam impostos, eles tornam-se juridicamente iguais. Dessa forma, isso movimenta setores de luta social dos movimentos LGBTQ+, para que exista o quê? Um empoderamento das suas atitudes perante o Estado e perante a sociedade. É comum que os movimentos sociais sejam formados por grupos de pessoas que pertencem a alguma minoria social, surgindo a partir de percepção de uma injustiça ou de um problema social.
Professor, é possível que um movimento social se extingua? É possível. Ou porque ele conseguiu chegar ao seu objetivo, ou porque ele foi extinto. Isso é possível, mas de que forma? Um exemplo disso, num regime autoritário, ou totalitário, ou numa ditadura militar, ou seja qual for ditadura, eles podem extinguir determinadas lutas sociais, determinadas lutas que eles acreditam, naquele momento, certo? Que pode se tornar uma ameaça ao regime político, à ideologia política dominante naquele momento. Objetivos gerais. Propor a mudança, a transição ou mesmo a revolução de uma realidade hostil a um certo grupo ou classe social. Professor, então, me diga só uma coisa também, outra dúvida que muitos alunos devem estar pensando agora. Movimentos sociais sempre vão desembocar em revoluções? Não necessariamente. Mas nós podemos citar aqui exemplos como a Revolução Francesa ou até mesmo as revoluções inglesas, que setores se organizaram e numa luta conjunta, permanente, conseguiram o quê? Conseguiram, na verdade, chegar até o poder. Ou até mesmo a Revolução Bolchevique. Nós não estamos analisando aqui a questão da qualidade, certo? Analisando aqui se foi certo ou errado. Nosso objetivo científico é analisar como é que esses movimentos e qual o objetivo que gera isso. Correto? Lutar por algum ideal. E, professor, sempre movimentos sociais serão movidos por ideologias? Na maioria das vezes, sim. Certo? Podem ser ideologias religiosas, podem ser ideologia social, ideologia política, político-partidárias. Existem mais variadas formas de ideologia. Os indivíduos, na sua maioria, passam a pensar de acordo com conjuntos de ideias e pensamentos que formalizam e dão identidade àquela luta social desses determinados grupos. Lutar por algum ideal, tornar-se porta-voz de um grupo de pessoas que se encontram numa mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, étnica ou de gênero. Países como o Brasil, países na América Latina, é muito mais comum nós presenciarmos movimentos sociais. Por quê? Porque são países que se caracterizam historicamente por desigualdades sociais. Uma elite que politicamente, economicamente, determina os rumos de toda a sociedade e um setor, particularmente embaixo, querendo o quê? Querendo ter os direitos que essa classe privilegiada possui. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos identificar que justamente lutam e são porta-voz de determinado grupo. Ok? Bem, no Brasil, os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 60. Mais importância. A história do Brasil é permeada de movimentos sociais organizados ao longo de toda a sua história. Movimentos que foram massacrados, movimentos que se engajaram em lutas e desembocaram determinados resultados positivos para a sociedade, para todo o conjunto da sociedade. Digamos o seguinte, se nós formos analisar toda a história do movimento dos trabalhadores, certo? Esse movimento conseguiu pressionar setores da sociedade, setores do Estado a conseguir determinados direitos. Ou, em outros momentos, os movimentos sociais foram usados por determinados dirigentes políticos para chegar, na verdade, até os seus objetivos de manutenção do poder. Correto? Isso é muito comum. Então, a partir da década de 60, nós vamos identificar que houve uma ideia de polarização, onde cada vez mais movimentos sociais, sejam eles de esquerda ou de direita, passaram a entrar em conflito, seja ideológico ou o próprio conflito orgânico. Toda essa luta se dá através de uma pressão social ou política que impulsionada pela busca por cidadania. É importante colocar uma coisa aqui, que quando nós falamos de cidadania, a cidadania vai ser o conjunto dos direitos que os cidadãos buscam em determinada sociedade. É importante identificar que movimentos sociais são características de regimes como a democracia. Então você está falando que não existe movimentos sociais em regimes autoritários e totalitários. Existem. Só que eles ou são clandestinos, ou eles são duramente perseguidos e massacrados. E muitas vezes, ao longo da história, até mesmo extintos. Bem, continuando aqui, quando surgiu na década de 60, os primeiros movimentos sociais de luta
né, contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico e social. Vamos lembrar que em 2013, Brasil, vocês se lembram do que ocorreu aqui no Brasil? Aquilo foi um movimento social, aquilo não chegou a ser um movimento social. Aquilo foi um conjunto de manifestações sociais, correto? Que particularmente, ao analisar pelo ponto de vista científico-social, não deu muito resultado. Apesar de a luta ter sido, muitas das vezes, iniciada por determinados pensamentos de igualdade, justiça, contra a corrupção, contra os demandos do Estado, a ausência de uma liderança, de lideranças, acabou, na verdade, fazendo com que as manifestações não conseguissem dar o seu êxito, conseguir chegar ao seu êxito total. Tanto é que nós podemos avaliar que logo em seguida, né, praticamente esses grupos se desfizeram e não conseguiram um objetivo mais concreto e efetivo. Ok? Bem, meus queridos, muito obrigado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês e eu quero justamente parabenizar a todos pela luta que diariamente vocês estão traçando aqui no caminho, né, da sua vida, dos seus sonhos. Dessa forma, me despeço de vocês aqui e logo em seguida, no próximo bloco, vamos tratar de outros temas em filosofia. Obrigado. Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Elmo Vidal, voltando aqui agora com vocês com a disciplina de filosofia, a discussão que vai falar sobre ética e política, Maquiavel e os contratualistas. Vamos lá? Bem, quando nós falamos de ética e política, as pessoas colocam justamente que chega a ser um tema, pessoal, é incompatível isso, não existe. Bem, para o Maquiavel realmente isso não vai existir. Nós vamos analisar aqui para ele, ética e política são coisas completamente diferentes. Mas só um adentro nessa discussão, quando nós falamos de ética e política, nós remetemos a uma habilidade, que é a habilidade 23 da competência 5, que vai falar justamente sobre essa questão da importância dos valores éticos na construção política das sociedades. Bem, isso também pode ser analisado pelo ponto de vista de um contraponto, que é a análise pelo que pensava e defendia o Maquiavel, principalmente na sua obra mais importante, que vai ser O Príncipe. Vamos lá? Bem, Maquiavel não se preocupa em saber como deveria ser o governo ou o governo ideal. Não está preocupado com isso. Antes dele, Thomas More, Aristóteles, Platão idealizaram uma sociedade. Pensavam em uma sociedade que fosse perfeita. Aristóteles imaginava a política na sociedade como sendo aquela que seria a luz que guiaria os indivíduos no caminho da coletividade, do bem, do bom. Platão dizia mais. Platão, o seu mestre, colocava que a política era, na verdade, né, um conjunto de ações de virtude dos indivíduos que, inclusive, na sua obra A República, ele gostaria de colocar justamente como sendo uma sociedade governada por filósofos, uma filocracia, uma sofocracia. Ou seja, um governo liderado, idealizado, governado por indivíduos superiores em conhecimento. E assim guiando toda uma sociedade, né, para poder seguir um pensamento único, um pensamento superior. Thomas More também vai pensar a ideia de quê? A ideia da utopia. Na verdade, o Thomas More ele quer fazer uma crítica à sociedade inglesa da sua época. Então ele justamente vai descrever a utopia como uma ilha onde tudo fosse perfeito, contrapondo o que estava acontecendo na Inglaterra. Só lembrando aqui para vocês, nesse momento da Inglaterra, é o momento do Henrique VIII. O Henrique VIII, um amigo, certo, íntimo de Thomas More, que vai romper com a igreja. Thomas More ele vai justamente criticar todos os valores daquela sociedade e vai idealizar uma sociedade, a sociedade baseada numa ilha que é utopia. Daí vem o nome, utopia, como sendo algo irrealizável.
Maquiavel, portanto, será bem mais crítico. Maquiavel vai viver um mundo daquele momento da Itália, certo? Em que era totalmente desfragmentada. A Itália não era um país, a Itália só vai virar um país a partir de 1870, 71, em que ela vai se unificar. Maquiavel, portanto, se preocupa em saber como deveria ser o governo ideal, o governante ideal. Interessa a ele analisar como os homens governam e qual o limite ao uso da violência para conquistar ou conservar o poder, ou quando o poder se torna arbitrário. Duas coisas. O Maquiavel quer saber o seguinte: de que forma eu posso chegar ao poder? E estando no poder, como que eu irei me manter nesse poder? Daí ele vai usar o exemplo, né, a metáfora da raposa e do lobo, perdão, da raposa e do leão. A raposa astuta, inteligente, o leão a força, a violência. O indivíduo, ele não chega ao poder somente com astúcia. É necessário a violência, a garra, a força. Mas, por outro lado, ele também não se mantém no poder somente através da violência. É necessário que o governante, o príncipe, tenha astúcia, tenha uma dinâmica. Vamos usar uma palavra corriqueira, que ele tenha malandragem para poder governar, para que ele consiga, na verdade, governar sem que ele sofra temores de ser destituído. Maquiavel, inclusive, vai viajar toda a Itália, porque ele trabalhava para a família dos Médicis, uma família que, na verdade, uma das mais importantes de toda a região da Itália, foi em Florença. Se você chegasse na Itália, naquele momento, em Florença, e perguntasse onde que eu queria falar com o filósofo Maquiavel, você não ia encontrar o filósofo Maquiavel, ninguém chamava o Maquiavel de filósofo, ele era, na verdade, uma espécie de diplomata. Ele era enviado por mais diferentes lugares para fortificar, fortalecer, costurar alianças, ou, na verdade, até um certo ponto, impor determinado querer ou pensamento do seu senhor. Maquiavel viajou por toda a Itália durante vários anos, então ele conheceu na prática como é que se governava. Ele percebeu, portanto, que o governo era formado de inúmeros pensamentos, de inúmeras formas de governar, de tanto visualizar, e esse conhecimento empírico do Maquiavel vai dar a ele um conhecimento impressionante. Maquiavel, portanto, vai analisar as formas de governo e o que seria um péssimo governante, um péssimo príncipe e um bom príncipe, um bom governante, um governante com virtude, um governante que pudesse, na verdade, ter um poder de conseguir se manter naquele regime em que ele se colocou ou que ele foi, na verdade, lutou para conseguir. Virtude e fortuna serão já aqui discutidas, né, nesse ponto que nós vamos falar aqui do Maquiavel. Bem, sendo assim, Maquiavel, ao viajar por toda a Itália, vai ter, na verdade, ele vai se tornar um mestre na questão política. Ele vai conhecer a política como ela realmente é e não como ela deveria ser o ideal de política. Bem, moral cristã, moral do príncipe. Bem, como é que nós vamos analisar isso aqui? Bem, a imagem do príncipe, né, na verdade, aqui dessa obra do Maquiavel, essa imagem aqui é de César Borgia. César Borgia foi também, de acordo com Maquiavel, um dos grandes exemplos do que seria um bom príncipe, um bom governante. Maquiavel chegou a viajar diversas vezes, como havia colocado para vocês, e ele percebeu que muitos príncipes governantes, né, das suas regiões eram extremamente violentos, cruéis. E ele percebia que esse tipo de governante não conseguia se manter no poder durante muito tempo. Por quê? Ou porque ele era logo destituído, assassinado, ou porque até mesmo a população ajudava a colocar esse indivíduo, esse tirano, para fora do governo. Então Maquiavel pensava quais seriam as formas que eu deveria fazer para que o indivíduo permanecesse no poder. Quando Maquiavel, logo depois que ele é envolvido em uma trama, em que ele acaba saindo, quando foi colocado, acusado de traição, ele sai do governo e quando ele fica recluso, no seu retiro, ele escreve a obra O Príncipe e ele coloca ali todo o conhecimento adquirido durante vários e vários anos. Bem, o que é importante é que naquele momento ele vai analisar que o príncipe tirano era uma péssima forma de governante.
Então, quais seriam os meios para isso? Maquiavel, portanto, vai criar a ideia de que o indivíduo, para poder permanecer, ele deveria ter virtude. Virtude não é virtude. Virtude, como nós vimos em várias aulas de Aristóteles. Conjunto de qualidades morais. Não. Virtude vai ser, nós podemos dizer assim, a habilidade, a capacidade governante de visualizar determinadas situações e conseguir permanecer no poder. É a astúcia, é a inteligência. Moral cristã, salvar a alma, ser sempre bom. Maquiavel criticava isso. Maquiavel dizia, inclusive, que a igreja defendia coisas que ela não realmente praticava. Portanto, ele criticava a igreja de hipocrisia. Por isso também que uma das grandes discussões aqui que ele vai travar vai ser com o membro da igreja e a obra O Príncipe vai ser justamente colocada no livro Index como um livro impróprio para a leitura cristã. Moral do Príncipe, a moral da circunstância. Vamos analisar aqui então César Borgia. César Borgia, certa vez, em Roma, várias famílias que davam apoio para ele. Duas das famílias mais importantes entraram em conflito, estavam em conflito, porque pegaram um inimigo que era comum aos dois. E isso ia gerar um embate entre as duas famílias, porque cada uma queria matá-lo. O que aconteceu a partir daí? César Borgia pergunta para eles, o que está acontecendo aqui? Não, nós queremos matar esse indivíduo. Cada um, e se essa família matá-lo, a outra família vai ficar com raiva? Não vão ficar com raiva, vai iniciar uma guerra, um conflito. Então ele analisa da seguinte forma, sejamos os seguintes objetivos. Nós então iremos o quê? Iremos justamente, certo, fazer um acordo. Nós pegamos ele e vamos parti-lo ao meio. Que cruel, não é isso? Completamente fora da ideia da moral cristã. Só que olha como visualizamos aqui a moral do príncipe. Com a morte de um, ele evitou a morte de milhares. Ele evitou uma guerra civil. Ele evitou que o seu governo pudesse ser abalado pelo conflito entre as duas famílias que ali o apoiavam. Então, é assim que tem que pensar o quê? O príncipe. O príncipe é capaz de ele se preparar para o acaso? Será que nós somos preparados para o acaso? Ele vai dizer que o príncipe com virtude, ele se prepara para o acaso. Daí vem a fortuna. Então, o príncipe consegue, através da virtude, justamente determinar o que poderia ou não futuramente dar de errado no seu governo. E o que ele faz? Ele mantém esse governo, ele mantém a organização ali de forma habilidosa. Ele pode visualizar o que pode acontecer de errado no seu governo, ele visualiza, portanto, o que pode acontecer que possa tirá-lo do poder. Portanto, ele se prepara para o acaso. Isso é o que um bom governante faz. Dessa forma, virtude e fortuna vão ser características de um príncipe virtude e não de um príncipe tirano. Bem, meus queridos, ficamos hoje aqui com a discussão que envolve ética e política em Maquiavel e até a próxima. Até logo. Olá, prezados alunos. Sou o professor Nonato Butti e mais uma vez estou aqui trazendo uma aula do Propaz Enem. Para a aula de hoje, escolhemos o seguinte assunto. Acompanhe aqui na tela. Hoje, o nosso objeto de conhecimento é recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Veja, um objeto de conhecimento de altíssima incidência nas últimas provas do Enem. Então vamos tentar aqui detalhar da forma mais acessível possível para o seu entendimento. Para isso, primeiro, vejamos. Como definir o que é recurso hídrico? Bem, recurso hídrico é toda a água, seja ela superficial ou subterrânea, que está disponível ao homem para atender às suas necessidades. A partir dessa definição de recurso hídrico, vem aqui comigo na tela para te entender uma situação. Olha só. Aqui afirmamos que a água é um recurso natural que tem valor social,
que tem valor econômico e que tem valor estratégico. Mas por que valor social? Por que valor econômico? Por que valor estratégico? Vamos entender cada um desses pontos, com muita calma. Valor social, porque a água é fundamental para a vida. É fundamental para a sobrevivência do homem, para a vida de outros animais e também para a manutenção dos biomas. Porque a água tem um valor econômico? Ora, justamente por ter um valor econômico, o Estado se apropriou. O Estado se apropriou desse recurso. E para nós termos acesso a essa água, é necessário pagarmos por ela. E pagarmos a quem? Ao Estado. Também a água tem um valor estratégico. Quer dizer, um valor geopolítico. Não interessa se a área tem uma carência ou uma abundância de água. Seja carência, seja abundância, isso vai gerar conflitos, ou pode gerar conflitos no futuro. Se não, vejamos. Você tem a Amazônia, a nossa região amazônica, que concentra um grande volume de água, e de água doce, seja ela superficial, seja ela subterrânea. No caso, lembre, o aquífero de Alter do Chão, no oeste do estado do Pará. E veja, esse grande volume de água concentrado na Amazônia, seja ele superficial, seja ele subterrâneo, mas a nossa biodiversidade. Lembra que a biodiversidade é a variedade da vida, da fauna, da flora e dos micro-organismos. Água, biodiversidade. E além desses dois elementos, mais os minérios. Os minérios que há muito tempo já foram apropriados por grandes grupos econômicos. Mas olha só, biodiversidade, água e minérios. Tudo isso, entre outros fatores, desperta um interesse muito grande em relação à Amazônia. Tanto é que algumas potências, como os Estados Unidos, dizem que a Amazônia não é brasileira. A Amazônia é do mundo. Eles querem internacionalizar a nossa região. Eles dizem que qualquer país do mundo que tenha necessidade de ter um recurso como este encontrado na Amazônia, ou seja, o recurso mineral, o recurso água, o recurso biodiversidade, que qualquer potência poderia vir aqui e usufruir desse recurso de uma forma legal. Mas isso não seria uma grande afronta à nossa soberania? E isso no futuro não poderia levar a uma situação conflitiva? Sim, seja ela conflitiva militar, seja ela conflitiva econômica, seja ela conflitiva política, mas haveria um conflito. E isso nas áreas onde você tem abundância de água. Vamos falar agora de áreas que têm a carência de água. Oriente Médio, a questão do Rio Jordão e o conflito entre Israel e a Síria, quando Israel ocupa as colinas de Golã, onde estão as nascentes do Rio Jordão. Que até hoje as águas do Rio Jordão são fruídas economicamente por Israel. Mas veja só uma outra coisa. Adentrando na questão de Brasil, vamos ver uma área com uma relativa escassez superficial de água, o sertão nordestino. Mas veja, ao falar de sertão nordestino, nós temos a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Um projeto que vem desde a época do Império. Desde a época do Império. A transposição é levar as águas do Rio São Francisco para áreas por onde ele não passa. Mas não é uma unanimidade. Não é uma unanimidade política. Tem aqueles que são a favor e tem aqueles que são contrários à transposição. Queira ou não queira, é um conflito.
Então, recapitulando, a água é um recurso natural, de valor social, porque é fundamental à vida, de valor econômico, porque o Estado se apropriou dessa água e para nós, o cidadão, ter acesso a essa água de qualidade, temos que pagar por ela. E a água tem um valor estratégico. Por quê? Porque no futuro pode gerar situações conflitivas, seja em função da sua carência, seja em função do seu excesso. Agora, acompanhemos ali, na outra câmera. Vejamos aqui um gráfico muito conhecido de vocês, caros alunos, mas que é necessário relembrarmos para dar tocada na aula de hoje. Aqui você tem basicamente um gráfico que te mostra a distribuição da água no mundo. A distribuição entre água doce e água salgada. A água de fácil ou de difícil acesso ao homem. Veja no gráfico. Você tem aqui, ó, 97,5% da água do mundo é considerada como uma água salgada. Logo, o homem não pode consumir de uma forma direta, de uma forma imediata. E onde se encontra essa água? Nos oceanos, nos mares. O que sobrou? 2,5%. Apenas 2,5% de água doce que o homem pode consumir de uma forma imediata. Veja, lembre que essa água doce é aquela água com baixo teor de salinidade e que é propícia para se tornar uma água potável a partir do seu tratamento químico, a partir do seu tratamento biológico. Então veja, de toda a água do mundo, apenas 2,5% é de água doce. Vamos trabalhar nesses 2,5%? Desses 2,5%, mais de 2,4% desta água é água de difícil acesso ao homem. Praticamente toda ela. Então, quase toda a água doce do planeta é água de difícil acesso ao homem. Por quê? Porque você encontra nas geleiras, naquele gelo que recobre as grandes montanhas, você encontra nas calotas polares, naquele gelo, óbvio, das regiões Ártica e Antártica, mas também nos aquíferos, que é a água subterrânea. Então, se essa água está em geleiras, se é uma água subterrânea, é uma água de difícil acesso ao homem. Então, bem menos de 0,01% da água do mundo é água doce e de fácil acesso ao homem. Por quê? Porque é uma água superficial que você encontra nos rios, nos lagos, nos igarapés, nos Paranás mirins, entre outros. Então, essa aqui é a distribuição da água no mundo entre água doce e água salgada. Voltamos para a outra tela. Olha só, na outra câmera. Veja essa tela aqui. Aqui nós falamos sobre os setores da economia que mais vão consumir água. Isso em nível planetário. Nós temos aqui a agricultura, que consome basicamente 70% da água do mundo. Temos aqui o setor secundário, a indústria, consumindo 22%. E o uso doméstico, outros 22%. Na verdade, veja bem o que acontece aqui. A agricultura, nesse caso, é a grande atividade econômica consumidora da água, mas também a grande atividade econômica que vai desperdiçar essa água. Veja bem, quando te falar ou te falarem da atividade econômica agrícola que consome muita água, não esqueça que essa mesma atividade também é a que mais desperdiça. Veja na imagem.
Veja aqui na tela. Isto aqui é uma atividade agrícola irrigada. Irrigada, mas com grande desperdício de água. Essa técnica aqui nós chamamos de técnica de aspersão. E por que a técnica irrigada da aspersão é uma técnica que desperdiça muita água? Muito simples. Porque, veja, na trajetória dessa água, quando ela é jogada por esses tubos, até que essa água chegue à superfície, chegue aqui ao chão, grande parte dela já evaporou, em função da ação da temperatura. Então, uma parte dela nessa trajetória já evapora, nem chega a atingir o solo. E uma parte da água que atinge o solo, atinge áreas que realmente não necessitam desta água. Por isso, a técnica agrícola da aspersão é uma técnica de irrigação, sim. Muito boa, sim, para a produção agrícola, mas desperdiça muita água. Embora também podemos afirmar que existem outras técnicas agrícolas que desperdiçam muita pouca água. A técnica de irrigação, por exemplo, por gotejamento, controlado por computadores. Desperdiça muito pouca água. Agora, a parte mais interessante dessa aula, vamos ver mais uma telinha naquela câmera. Veja bem aqui, vamos aqui, para você visualizar melhor e para a gente discutir melhor. Olha aqui, qual o maior problema relacionado à água? E aqui eu indico para você 3 grandes problemas: o desperdício, a poluição ou a escassez. Qual desses, no seu ponto de vista, seria o maior dos problemas? Eu te digo, nem o desperdício, nem a poluição, nem a escassez. Óbvio, todos 3 são grandes problemas, mas acima deles está a gestão do recurso hídrico. Você lembra que foi comentado ainda há pouco que a água tem um valor econômico e, por ter um valor econômico, o Estado se apropriou dessa água? E se ele se apropriou da água, ele é responsável pelo seu gerenciamento. Ele é responsável pela política de gestão da água. Então, se nós temos problemas com o desperdício, na verdade, a origem do problema está na gestão da água. Se nós temos problema de poluição, na verdade, a origem do problema está na gestão. Se nós temos problemas da escassez, a origem do problema está na gestão. Então, nunca esqueça, a gestão do recurso hídrico, ela tem que ser perfeita, porque só com uma gestão perfeita é que podemos evitar o desperdício, a poluição, a escassez. Uma outra coisa interessante para se comentar no finalzinho da aula, a questão dos aquíferos. Veja, aquífero, água subterrânea e de ótima qualidade. Mas veja bem, embora sendo uma água subterrânea, não está isenta de poluição. Lembra que atividades agrícolas praticadas sobre a área do aquífero, a expansão das cidades com a sua urbanização, são fatores que podem proporcionar a poluição da água desses aquíferos. E aqui nós destacamos, olha só, no mapa, 2 grandes aquíferos que estão entre os maiores do mundo. Aqui, pegando o centro-sul do Brasil, invadindo áreas do Paraguai, Uruguai e Argentina, nós temos o aquífero Guarani. E aqui na Amazônia, o famoso aquífero Alter do Chão, que alguns geólogos já chamam de aquífero Amazônia. Porque você pode perceber no visual que esse aquífero não se restringe a terras do Pará,
Veja que ele extrapola a fronteira paraense, chegando no estado vizinho, que é o Amazonas. Então, para esses geólogos, o nome mais adequado não seria aquífero Guarani, ou melhor, desculpe, aquífero Alter do Chão, e sim aquífero Amazônia. Uma coisa curiosa, ambos estão em áreas do Brasil, mas esse aqui é internacional. Já dá para perceber aqui que o aquífero Guarani, ele ocupa uma extensão maior que o aquífero de Alter do Chão. Embora com uma extensão maior, mas é no aquífero de Alter do Chão que você encontra o maior volume de água, principalmente em função de uma maior capacidade de rochas porosas que você tem, certo, formando o aquífero de Alter do Chão. Até esta água dos aquíferos, embora subterrânea, são controladas pelo Estado, ou seja, tem um gerenciamento do Estado. Se algo no futuro vier a ocorrer com elas, a culpa é do gerenciamento falho promovido pelo Estado. Eu sou o professor Nonato Butti e mais uma vez estive aqui com você na TV Cultura, trazendo uma aula do Propaz Enem. Abraços e até a volta.